Glória a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Temos adorado, temos louvado o Teu nome. E agora te pedimos que Tu fale conosco, Senhor. O que Tu queres falar através, Senhor, da vida desta mulher, através desse texto que acabamos de ler. Nós somos Teus, o povo é Teu, a casa é Tua. Estamos aqui para sermos direcionados por Ti, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sente, por favor, sente glorificando o nome de Jesus. Sente adorando o nome do Senhor. Nós gostaríamos de falar, desta noite, sobre esse chamado inconsciente desta viúva de Sarepta. Um chamado inconsciente porque quem conhece bem aqui o texto que nós lemos, Elias, ele mesmo havia profetizado que não haveria chuva, que não choveria segundo a sua palavra, e o Senhor anota isso, confirma esta palavra de Elias, e cerra os céus, e não chove mais naquela região. E Deus dá ordem para que Elias, ele vai até o ribeiro e fique ali no ribeiro. E naquele ribeiro ali, Deus envia um corvo para que possa sustentar Elias durante esse tempo de sequidão, durante esse tempo de escassez. E o corvo está levando para Elias pão, está levando para Elias carne. E chega um momento que aquele ribeiro também ele vai se secar. E Deus então fala para Elias assim, ó, Elias, secou-se o ribeiro, o corvo já não vem mais trazer pão, já não vem mais trazer carne, é tempo de se levantar, porque eu já ordenei uma viúva para que ela te sustente. E Elias então levanta dali, porque não adianta ficar no lugar onde você já não tem mais sustento da parte de Deus. Existem tempos que Deus estabelece para as nossas vidas, e ali Ele nos alimenta, e ali Ele envia, e ali Ele manda a palavra, e ali Ele manda o alimento que nós precisamos, mas chega um momento que nós não estamos sendo mais alimentados. Aí Deus fala conosco assim, ó, se levanta, sai desse lugar aí, porque senão tu vai morrer. Deus poderia sustentar Elias? Poderia. O tempo da vida toda que Ele quisesse ali, mas Deus falou, sai daí, acabou o seu tempo. Aí já não vou mais enviar pão, não vou dar mais, não tem mais água, o ribeiro secou, acabou. Agora uma viúva vai te sustentar. Eu já ordenei esta viúva. E Elias, então, irmãos, aqui nesse texto, ele se levanta e vai para Sarepta para ser sustentado por uma viúva. A questão é que quando ele chega aqui nesse lugar, diz o texto que a viúva não é uma viúva rica. Quando ele chega nesse lugar, a mulher já está fazendo a última refeição dela para morrer. E Deus, às vezes, cria essas situações, irmãos? Eu imagino que Elias, quando chegou diante daquela viúva, ele falou, será que a mensagem que o Senhor me deu foi essa mesmo? Às vezes Deus manda as mensagens para a gente que a gente fica assim, será que foi de Deus mesmo essa mensagem? Não é verdade? E por quê? Porque ele chega diante daquela situação ali e vê uma mulher, uma viúva com um filho, que está passando também por dificuldade por conta da escassez que está vivendo. Mas o Senhor havia direcionado Elias ali para aquele lugar. E como a mensagem desta noite é sobre um chamado inconsciente, é natural muitas vezes, irmãos, que nós, às vezes, não entendemos qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Qual é o chamado que Deus tem para mim? Por qual razão eu vim parar neste mundo? Qual é o meu propósito? De onde eu vim? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? E para onde eu estou indo? São 4 perguntas, às vezes, que nós nos fazemos. Qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? Qual é a minha missão aqui nesta terra? Nós não somos um acidente de percurso. Nós não somos um acidente de percurso cujos nossos pais
se encontraram no meio da nossa história e viemos parar aqui neste mundo. Não, Deus tinha um propósito para cada um de nós. Não importa como você veio parar aqui nesta vida. Tem gente que veio até por intermédio de um estupro. Né? Teve gente que veio por um acidente, de um relacionamento, sem amor. Mas Deus permitiu você ser gerada. Deus permitiu você ser gerado para um propósito. E eu queria que você virasse para esse irmão e dissesse isso. Você tem um propósito de Deus aqui nesta terra. Mas nós nos perguntamos qual é o propósito. Qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Todos nós, irmãos, estamos caminhando para o futuro e a grande questão é como nós vamos chegar lá. Como você vai chegar no seu amanhã, como você vai chegar no seu futuro, se cumprindo aquilo para qual Deus te chamou ou não. E aí, existe na Bíblia algumas pessoas que viveram esse tipo de chamado, ou esse tipo de propósito, como esta mulher. Porque imagina Elias chegando na casa daquela mulher e falando assim, olha, Deus me enviou até a sua casa para que você me sustente. Ela, você tem certeza disso? Imagine eu chegando na casa dos irmãos, naquele dia que a geladeira parece até uma piscina. Só tem água. Né? Não tem nada lá. Não tem um suco. O pó do café acabou. A batalha está grande. Você está vendendo almoço para comprar a janta. Aquela batalha tremenda, mas confiante no Senhor. Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre. Eu imagino que essa mulher está vivendo isso. Então, quando eu olho aqui para esse texto, eu não vejo Deus enviando Elias para a casa desta mulher para ela ser abençoada. Eu vejo Deus enviando Elias para a casa desta mulher, para esta mulher ser abençoada pelo profeta. Quando alguém chega perto de você e fala assim, olha, Deus me enviou até você porque você vai ser fonte de bênção. E você olha para você e fala assim, mas de como? Se prepare, porque tem algo grande de Deus para acontecer na sua vida. Faça como Maria, cumpra-se em mim, se eu não sei como vai ser, como que eu vou gerar se eu não conheço o homem, mas se tu está falando, cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim o seu querer, cumpra-se em mim a tua vontade. Não sei como, de qual maneira, como eu vou cumprir esse chamado, mas essa mulher, ela foi um instrumento de Deus para a vida daquele profeta sem saber. Deus está dizendo, eu já ordenei a ela. Eu já ordenei uma viúva para que possa te sustentar. De repente a viúva nem sabia. Mas já estava no plano de Deus isso. Já estava no plano de Deus você ser um instrumento de Deus para a vida de algumas pessoas ao longo dessa história. Então, qual é o meu chamado? Diz a Bíblia. O que faremos? Evangelho de João, no capítulo de número 6, ele fala assim, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Os discípulos então perguntam a Jesus, o que faremos para executarmos as obras do Senhor? E essa resposta está na boca de cada um de nós que fazemos alguma coisa para o Senhor. O que faremos para executarmos a obra de Deus? É ir no hospital? É uma obra de Deus. É ir num presídio, é uma obra de Deus. É evangelizar o seu vizinho, é uma obra de Deus. É ajudar em alguma necessidade da igreja, é uma obra de Deus. O importante é que você esteja envolvido no chamado do Senhor. Aquela mulher não sabia, mas ela estava ali cumprindo um propósito de Deus na vida daquele profeta. E às vezes inconscientemente, eu não tenho nada, mas se tu está dizendo que é eu que vou ter que sustentar, se tu está dizendo que é para te dar primeiro, que não vai faltar, então eu creio nesta palavra e você é esse instrumento para abençoar a sua vida. Ela não pensou nem no seu filho, ela não pensou, ela só tinha um pouquinho para o seu filho e para ela para morrer. Mas o profeta está dizendo assim, dá primeiro para mim.
Dá primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite na botija. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão para receber aqui nesta noite a provisão de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Mas seja um instrumento de Deus e cumpra o chamado do Senhor. Cumpra o chamado do Senhor. A Bíblia diz que teve pessoas que hospedaram anjos em sua casa e não souberam. Estavam hospedando anjos. Por quê? Foram hospitaleiras. Cumpriram aquilo que a Bíblia ordena. E estava cumprindo um chamado, um propósito de Deus na vida. E a Bíblia, irmãos, ela é repleta de situações como essa. Diz a Bíblia que Naamã, ele levou, numa das suas batalhas, uma escrava para cuidar, para ficar ao lado da sua esposa. E quem conhece essa história, diz que essa escrava, ela percebia que o seu senhor, o general Naamã, ele era leproso. Provavelmente essa menina, ela poderia estar na casa de Naamã, reclamando da vida. Por que Deus permitiu que ela fosse levada escrava? Foi capturada? Por que Deus permitiu aquela situação? Mas não, ela está ali cumprindo algo que ela não sabia qual era o propósito. Mas quando ela vê uma situação acontecendo, que é o seu senhor, o general Naamã, leproso, ela vira para suas patroas e diz assim: olha, se ele conhecesse um homem de Deus que tem na minha terra, certamente ele restauraria ele da sua lepra. Essa foi a missão desta menina. Nunca mais se ouve falar nela. Nunca mais essa menina vai ser mencionada, porque ela estava ali para aquele propósito. E às vezes, irmãos, existem propósitos, existem chamados que vão passar pelas nossas vidas para uma ação nossa. E às vezes, se nós não tivermos o discernimento de Deus, isso passa e a gente não cumpre o propósito do Senhor. Se aquela mulher falar assim: eu não, o senhor deve ter recebido alguma mensagem errada, eu estou só com um pãozinho para comer, uma farinha, um pouquinho de azeite, vai no vizinho do lado que pode ser que ele tenha mais. Aquela mulher não ia experimentar o milagre de Deus na vida dela. Aquela mulher não ia experimentar a provisão de Deus na vida dela. Então, tudo que vier à mão para fazer, faça. Porque pode ser algo ou propósito que Deus colocou na sua vida ao longo dessa história para você fazer. Depois disso, ninguém mais vai falar no seu nome, você não vai ser lembrado. Mas o propósito que você foi plantado aqui nesta terra para fazer, esse sim vai ser reconhecido pelo Senhor. Quem é essa mulher lá no céu? Quem é essa mulher aqui? Essa é aquela viúva. Irmãos, essa viúva, ela tinha tudo para não atender a Elias, porque ela era uma mulher, era viúva, era estrangeira, era pobre, mas foi Deus que escolheu ela. Aí você diz: quem sou eu? Olha onde eu nasci, olha como é a minha vida, olha como é a minha situação. Se Deus te escolheu, está escolhido. Aí chegamos lá na mansão celestial. Quem é essa mulher aqui? Esta é aquela viúva, estrangeira, pobre, mulher, desprezada, colocada à parte, mas que Deus olhou para ela e falou assim: eu vou abençoar a vida dela, porque ela está ali para um propósito. Oh, glória a Deus! Ela está ali para cumprir uma missão, e ela cumpriu a sua missão e foi para o céu. O pior, irmãos, é quando porque, escute, fazer a obra de Deus não quer dizer fazer a vontade de Deus. Fazer a obra de Deus não é cumprir propósito. Temos que fazer a obra de Deus, não tem jeito. Mas nós precisamos cumprir a missão que foi dada por Deus para nós. E você vai perceber isso ao longo da sua vida. Simeão foi uma pessoa assim também. O sirineu, né? Ele está vindo do batente, está vindo do campo. Quando ele chega na cidade, quando ele chega em Jerusalém,
Ele está vendo uma movimentação estranha. Ele está vendo um tumulto muito grande. O que está acontecendo? É Jesus que está indo para o Calvário. E o couro comendo chicotadas, Jesus caindo, levantando, a dor, sangue por tudo que é lado, o rosto inchado, e Jesus apanhando, carregando a cruz. E daqui a pouco eles estão vendo que Jesus já não está com forças para levantar a sua cruz. Então os soldados vão pedir um homem para ajudá-lo a carregar aquela cruz. Ele está chegando do campo. Ele está vindo do seu trabalho. Mas a oportunidade da vida dele aconteceu ali quando os soldados falam assim: você pega essa cruz aqui e ajuda a carregar a cruz. Oh, glória! A Bíblia não diz se ele era cristão, provavelmente não. Mas naquele momento do encontro com Jesus carregando a cruz, veio a conversão de Simeão. Ele se converteu naquele momento do carregar a cruz, do caminhar ao lado de Jesus, a olhar para os olhos serenos e maravilhosos do Mestre. Ele ali tem um encontro com Cristo, porque lá na frente nós vamos ver que Alexandre, Rufo, os filhos deles, todos eles vão se converter, todos eles vão servir ao Senhor. Por causa de uma atitude. Eu imagino o pai contando. Simão chegando para os seus filhos e falando: vocês não sabem o que aconteceu comigo. Chegando do campo, cansado, fui ver o que estava acontecendo. O pastor Clésio, uma vez pregando aqui, ele falou isso, né? Entrou, já era. Botou a cara, já era. Aceitou a missão, já era. Agora tem que fazer a obra. Eu só fui botar o rosto para ver quem era. O soldado falou: é você. Pega a cruz e carrega. Irmãos, nós somos esse Simeão da vida, aleluia, que carregamos a cruz também juntamente com o Mestre, aleluia, para cumprir o propósito daquilo para qual Ele veio fazer aqui nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Talvez no seu horário extra, porque Ele já está vindo do trabalho. Oh, glória a Deus, Deus está dizendo assim: eu tenho um serviço extra, vou ter um segundo tempo para você, é necessário você caminhar mais uma milha comigo, aleluia. Deus nos chama para caminhar com Ele também nesta obra. Não se vê falar mais sobre Simeão, mas ali estava o propósito dele, carregar a cruz com o Mestre, até ele chegar lá no Gólgota, onde era a sua missão final. Outra mulher na Bíblia, que eu quero destacar também, que teve esse chamado, sem saber, como muitas vezes de nós, foi Ruth. Ruth era uma moabita, irmãos. Ruth era uma mulher improvável a cumprir o papel para o qual ela foi chamada por Deus sem saber. É verdade? Ruth está em Moabe, de repente falta pão, a escassez é grande em Belém. Elimeleque, junto com a sua família, fala assim: vamos embora, vamos sair daqui, vamos buscar ajuda em outro lugar. E ele sai com a sua família, né, com seus filhos, Malom, Quilion, e vão para Moabe para tentar ganhar a vida. Mas quando chega ali, Elimeleque morre, os seus 2 filhos casam com 2 meninas lá, e uma delas é Ruth, moabitas, e nesse casamento, eles vão vivendo ali, daqui a pouco eles morrem também, não tem um filho, e diz a Bíblia que Noemi resolve voltar e liberar as meninas para voltarem para a sua terra, mas Ruth vai dizer assim: não, eu não vou te deixar não, minha sogra, porque eu estava aqui, enquanto casada com meu marido, seu filho, vendo vocês falar sobre o Deus de vocês, é esse Deus que eu quero para a minha vida. Ela: não, minha filha, eu não tenho nem mais como dar filho para vocês, volte. A outra já foi, a Orfa já foi, agora pode voltar. Aonde tu fores, irei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde quer que tu fores sepultado, eu ali também serei. E que não seja outra coisa que não seja a morte venha me separar de ti. Aí Noemi viu que ela estava determinada, e às vezes essas determinações elas vêm da parte de Deus, a gente não sabe o que espera a gente.
Mas Deus lá no céu está vendo. Eu tenho um propósito para a vida desta menina. Eu tenho um chamado para a vida desta menina. E quando ela chega lá, Noemi, triste, decepcionada, vazia, saiu cheia e voltou vazia, sem seu esposo, sem os seus filhos, apenas com Ruth. Mas ali estava o segredo. Ruth então vai para os campos para colher a xepa, o que cai no chão, as frutas que caem no chão, e que sobra aquela xepinha no final, uma amassadinha e tal. Aí vai recolhendo, o pessoal jogava assim para ajudar os pobres. Ela está ali, olha, se esse é o meu momento, eu vou viver esse momento. Né? Eu me rebaixar a esse nível de maneira nenhuma. Não, Ruth vai lá, pagando um preço. Né? Aí corta o pedacinho que está ruim, que está podre, que amassou. Aqui, minha sogra, é o que deu para esse dia, foi isso aqui. Mas tem um homem que está olhando para ela e está falando assim, que menina é aquela ali? Oh, glória a Deus. Boaz, que é o dono da fazenda, está olhando para ela. Que menina é aquela ali? Olha, quando você passar, deita uma porção maior para ela. Oh, glória a Deus. E ela começou a falar, o que está acontecendo? Aconteceu isso. Aí, Noemi, que não é boba, falou assim, tu faz assim, Deus já deu todos os caminhos, né? Deu todo o direcionamento, e ela assim o fez. E diz a Bíblia que ele se encantou por Ruth e casou com Ruth. Através deles vieram filho, eles tiveram filhos. Boaz com Ruth, tiveram filho chamado Jessé, né? E depois de Jessé veio Davi. E de Davi veio a geração de Jesus Cristo. É uma das únicas mulheres que está na genealogia de Jesus, é Ruth. Por quê? Porque ela estava debaixo da vontade de Deus e cumpriu o chamado. A história dela vai ser lembrada, mas muitos a história não é lembrada. Muitos a história vai ficar pelo caminho, mas não importa. Porque nós não estamos aqui para ser lembrados. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Nós estamos aqui, o que vão falar de mim? Não importa, só não pode falar mal. Não pode deixar, já foi tarde demais, né? Mas se teu nome não tiver a placa da rua, se o teu nome não tiver nos jornais, não tiver na placa, não tem problema nenhum. O importante é que o teu nome esteja lá no livro, escrito no livro da vida. Isso aqui é importante. Eu poderia falar de outros personagens da Bíblia que cumpriram um propósito. Raabe foi outro. Entre outras pessoas que eu poderia mencionar aqui, que marcaram vidas de pessoas, que marcaram um propósito, que cumpriram um chamado de Deus, e Deus o honrou. Mas quando nós olhamos para esse texto, e voltamos para esse texto que nós lemos, nós podemos perceber o seguinte, que esta viúva, quando Elias chega na casa dela, eu imagino que dentro dela ela está dizendo assim, é o meu fim. Eu já estou caminhando para o meu fim. Mas aí chega o profeta de Deus, chega um homem de Deus na casa dela, e aquilo que para ela era o fim, para Deus era o início do que Deus tinha para fazer na vida dela. Quem sabe você entrou aqui nesta noite assim. As coisas não estão andando. É o fim de algumas áreas da sua vida. É o fim de alguns negócios. Deus está dizendo assim, olha, se você atender a voz de Deus, o que para você é o seu fim, para Deus é o início de uma grande obra. Então, irmãos, essa mulher ela está dizendo, eu vou morrer. Elias está dizendo assim, você não vai morrer. Se você primeiro faz para mim, porque não vai faltar mais dentro da sua casa. Enquanto não chover, vai ter prosperidade dentro da sua casa. Deus não tem, o propósito de Deus não é nos deixar de braços cruzados só recebendo, vem. Não, quando ele vê que as coisas não tem como, ele vai entrar
em providência para conceder aquilo que você precisa. Mas existem momentos que nós vamos ter que fazer por onde? Para recebermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, Elias fala assim, olha, enquanto não tiver chuva, eu vou enviar. Mas voltou a chuva, bota o teu filho para fora, arregaça a manga, aleluia, vai para o trabalho, porque eu vou prosperar também as obras das suas mãos. Eu vou prosperar as obras das suas mãos. Que tem uma turma que é assim, né, irmão? Deus faz um milagrezinho, acontece alguma bênção, né, fora de ordem, né? E aí a pessoa que vai ser sempre assim, né? Ah, não, a gente lembra, amor? A gente orou, Deus enviou uma pessoa aqui com uma cesta básica, Deus enviou um carrinho com uma compra. Acho que o segredo é esse, vamos continuar orando. Aí ninguém bateu na porta. Aí vai ter que tomar uma decisão rápida, né? Para falar assim, olha, é melhor a gente ir para fora e trabalhar, porque senão o negócio vai ficar estreito. Então esta mulher, né? Ela nos ensina isso, que aquilo que para nós pensávamos que era o fim, Deus está dizendo é o início. Quem sabe você entrou aqui com o seu ministério dizendo acabou. Deus está dizendo assim, não, ele vai começar agora. Até onde você imaginou que o teu ministério já estava andando, eu digo para você, Deus falando, é apenas o trabalhar de Deus na sua vida, para Ele começar a te usar a partir de agora. É só você se colocar diante da mão do Senhor, porque com certeza Deus vai fazer. Serepta é um lugar que o significado é fornalha. Fornalha, lugar, né, de fundição. Fundição. Deus às vezes nos permite sair de um lugar para ir para uma fornalha, para que ali Ele possa mostrar os milagres dEle na nossa vida. Para que ali Ele possa mostrar que Ele, quando está conosco, não importa o lugar onde Ele nos coloca, Ele vai enviar a provisão que nós precisamos. Você entrou aqui nesta noite, quem sabe você está passando por esta serepta da vida, você está passando por esta fornalha. Deus está dizendo para você assim, ó, é na fornalha que eu vou mostrar o meu milagre para a sua vida. Se no vale Deus mostra o milagre, irmãos, imagine no monte. Se na fornalha, lá no lugar de fundição, lá no lugar onde o negócio está difícil, Deus mostra esse milagre, essas maravilhas. Imagine quando você estiver no monte. O mesmo Deus do vale é o mesmo Deus do monte. O mesmo Deus do monte é o mesmo Deus do vale. Então levante a sua mão para receber, porque não importa onde você está, ainda que seja no monte ou no vale, Deus vai enviar a provisão de Deus para a sua vida. Deus vai enviar milagre de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! Deus prepara caminhos que às vezes não entendemos. Deus às vezes prepara caminhos que para nós é meio doido, mas Ele sabe o que está fazendo conosco. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe por que está nos levando para ali. Aquela mulher, eu falei aqui quinta-feira, que a honra é uma semente de acesso. A honra é uma semente de acesso. Esta mulher, ela honrou o homem de Deus, mesmo não tendo nada, né, ou tendo aquele pouquinho. E às vezes Deus nos prova no pouquinho, sabia, irmãos? Eu não vou ofertar não, porque eu tenho tão pouquinho. Deus não está interessado no teu muito. Deus está interessado na tua fidelidade. Deus está interessado na sua lealdade. Deus não está interessado em muito, né? Tanto que Ele olhou para a oferta da viúva pobre lá e dos ricos, Ele falou assim, ó, pode mandar todo mundo pegar o dinheiro, é como se Ele estivesse falando assim, ó, pode mandar todo mundo levar o dinheiro para casa, eu só aceitei daquela viúva ali, porque ela deu mais do que todos. Então Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na nossa lealdade, na nossa fidelidade, na nossa comunhão. Esta mulher, ela honrou o homem de Deus. Ela chegou para o homem de Deus e falou assim, eu só tenho um pouquinho. Aí ele falou, dá primeiro para mim,
que não vai faltar. Ela falou, então toma. E não faltou. Lá na frente, se você olhar bem o texto, nós não lemos o texto todo, mas lá na frente, quando você vai ver o texto, aquele menino, filho dela, vai morrer. E ela vai até o homem de Deus e fala assim, poxa, a sua visita trouxe morte para minha casa. Ela está dizendo assim, eu preferia passar as dificuldades do que perder meu filho. Aí o profeta vai chegar diante do menino, vai deitar-se sobre o menino, e o menino vai ressuscitar novamente. Porque aquela mulher, a ação daquela mulher, fez com que bênçãos futuras viessem para a vida dela. Ô irmão, Deus está falando com a gente aqui. Existem coisas que nós fazemos agora, que a honra de Deus vai vir não somente no momento, mas vai vir depois também. Existem coisas que você faz agora, é uma ação com alguém, é uma ajuda a uma pessoa, é uma oferta que você dá a alguém, é uma bênção que você faz para a vida de alguém, ou você fazer trabalhar, ajudar alguém. Aquilo está sendo visto tão bem pelo Senhor, que Ele, além de te abençoar agora, Ele vai te abençoar lá na frente também. Que bênção é essa que eu estou recebendo? Sabe que bênção é essa que você está recebendo? É aquela semente que você semeou lá atrás. É aquela honra que você fez com aquela pessoa lá atrás. Pessoas, às vezes, que nós nem conhecemos. Nem conhecemos. Uma vez, eu estava numa cruzada, aqui em Maria da Graça, num campo que tem aqui por frente à Universal, tem uma rua de entrada assim, e atrás lá tem um campo, não sei se os irmãos conhecem ali, e um campo de futebol. E quando nós fizemos uma cruzada ali, eu vi um casal de velhinhos, eu estou me lembrando isso aqui agora, um casal de velhinhos, sentado no portão assistindo a gente. E eu chamei o Cláudio, hoje ele está nos Estados Unidos, falei, Cláudio, vamos buscar aquele velhinho e trazer mais para frente. E aí nós chegamos lá com um folhetinho, Jesus te ama e tal. Vocês não querem ir mais para frente? Ah, vamos sim. Aí pegamos eles, pegamos a cadeira e levamos eles lá para perto do púlpito lá, botamos eles sentados. E o culto, aquela glória toda, no final eles aceitaram Jesus como Salvador. Eu fiquei feliz demais, já era uma bênção muito grande, né? Passado-se o tempo, passados-se os dias, não sei se meu pai lembra disso. Eles ligam para a gente e falam assim, olha, eu tenho um acordeão aqui, eu queria dar para você. Meu pai tocava, arranhava um pouquinho acordeão, mas eu não arranhava nada, né? Mas eu gostava muito desse instrumento, né? E ganhei, depois eu acabei doando, né? Depois de algum tempo eu acabei doando aqui, não sei nem para quem que eu dei aquele instrumento, não sei se foi lá no presídio, porque eu fazia muita visita no presídio, e a gente acabou doando. Mas a bênção veio por causa de algo, que é uma semente que a gente fez lá atrás, ajudar alguém. Então Deus está falando conosco aqui, eu vou encerrar aqui. Fique atento, tenha discernimento de Deus com o que vai acontecer na sua vida, porque pode ser o cumprimento do propósito que Deus tem na sua vida. Algo que Deus enviou para você fazer, como um propósito para qual Ele te colocou aqui nesta terra. Você vai realizar isso, e a bênção, o que você vai fazer na vida desta pessoa, ou o que você vai realizar nesta situação, que Deus vai levar ao seu encontro, é o que vai ser o que vai mover a sua vida de bênçãos de Deus, que vai ser derramada através dessa atuação. Entenda isso. Então não negligenciar, não, isso aqui não é para o outro, pode ser para você. Alguém chega e estenda, me ajuda aí. Não, você podia ajudar, era Deus enviando. Toma aí. Eu estou vendo agora o povo assim, agora todo mundo que me pedir dinheiro eu vou dar, que pode ser um anjo, Deus enviando alguma coisa. Deus vai tocar no teu coração. E eu quero profetizar isso, porque você vai usar isso como testemunho aqui na igreja. Como testemunho aqui na igreja. Pastor, eu senti um forte chamado na vida de uma pessoa, quando chegou até mim, eu fiz isso, e a bênção de Deus veio logo em seguida. Deus honrou, cuidado, para não deixar passar pela sua vida, né? O propósito, era isso aí, viu?
Foi isso aí o que aconteceu. Foi ele lá, não foi o microfone, não. Que a gente já olha pro sonoplasta ali, né? O propósito de Deus para a sua vida. Não deixe passar. Existem pessoas que estão sofrendo porque isso passou pela sua vida e você não entendeu. Passou por você. Passou por você, você não entendeu que era um desígnio de Deus. Era um propósito de Deus para a sua vida. Era para você entrar ali. Era para você fazer alguma coisa ali. Essa pessoa veio direcionada por Deus, mas você ignorou. Por falta de discernimento espiritual. E Deus enviou para te abençoar. Deus enviou aquela pessoa para te prosperar. Deus enviou aquela pessoa para abrir portas para você. Para abrir portas para você. E você não teve o discernimento de Deus. Fique de pé na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Para que Deus nos dê discernimento. Para entender a vontade de Deus na nossa vida. Para entender o querer de Deus para as nossas vidas. Para entender e não perder esta oportunidade. Michael Murdock, e eu encerro aqui, ó. Também me lembrei desse testemunho. Michael Murdock, ele vendeu um carro. E aquele carro era para ele comprar uns móveis. Não sei se alguém já ouviu esse testemunho. Era para ele comprar uns móveis da casa dele, mobiliar a casa dele. Aí ele foi num culto de missões. Aí no culto de missões ele ouve uma voz dizendo assim: pega esse dinheiro e oferta para missões. Aí no dia que ele está dando esse testemunho, ele fala assim: eu acho que eu interceptei uma mensagem que era para outra pessoa. Aí Deus falou com ele de novo. Pode ir lá no YouTube que você vai ver o testemunho dele. Aí Deus falou com ele de novo: pega esse dinheiro e invista em missões. Nessa igreja aqui. Era uma igreja pequena, nos Estados Unidos. Aí ele: meu Deus, mas Senhor, esse dinheiro é para comprar os móveis para casa. Pega e dá para missões. Aí ele foi. Deus está mandando, né? Sabe aquela coisa, lutando. Deus está mandando, então fez o cheque e deu. Do carro que ele vendeu. Aí, Deus dá para ele uma música. Deus dá para ele um louvor. Ele toca muito bem piano. Né? E ele, geralmente quando ele começa a pregar, ele canta um louvor antes. E Deus deu para ele uma música. E essa música chegou ao ouvido de um cineasta de Hollywood. E ele falou: essa música vai ser trilha sonora do filme. E ele recebeu milhões de dólares em royalties por causa daquela música que ele compôs, né? Então, irmãos, Deus falou, faz. Não resiste não, faz. A viúva falou assim, ó: foi Deus que mandou? Então tá bom, mano. Fazer o quê? Come aí. Come o pão. Imagina que ela está ali lambendo beiço, o filho também vendo o profeta só. Que pão gostoso. Que delícia. E ela assim: e agora? Quero ver o que ele vai fazer. Né? Foi a abundância que Deus enviou para aquela família. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer assim: olha, o teu chamado está em pé. Eu tenho uma obra para ser realizada na sua vida. E o tempo é agora. É tempo de voltar, é tempo de se reconciliar, é tempo de fazer sua aliança com Deus.
É tempo de aceitar a Cristo no seu coração, ou renovar a sua aliança com o Senhor, porque eu tenho algo grande para realizar na sua vida. Cadê você? Levante a sua mão, quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que está, quem sabe, aqui. Deus te trouxe aqui hoje. Você pensou que veio aqui por um propósito, mas Deus te trouxe para outro. Deus te trouxe para outro, é para você ter esse encontro real com Ele. Para você ver o seu ministério avançando, sua família sendo abençoada. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Se tem alguém, levante a sua mão, que nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida. E ver o Senhor transformando, renovando a sua vida e o seu coração. Se não há, nós vamos orar. Vamos orar por cada um dos irmãos que estão aqui. Por cada um de nós. A entender o nosso chamado. A entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. A cumprir aquilo para qual Deus nos chamou. Tem gente pensando até assim, acho que eu nem vou para o céu, pastor. Estou numa batalha muito grande. Daqui a pouco o irmão morre, a gente vai encontrar ele lá. Ah, rapaz, você está aqui, estou aqui. O que o Senhor falou contigo? Aí ele falou que eu estava fazendo isso e era aquilo para que ele foi chamado a fazer. Né? Cumpriu, fez, realizou. Cumpriu a sua missão. E agora está com o Senhor. Querido Deus e eterno Pai. Aí está a tua igreja, Senhor. Aqui estamos nós diante de Ti. Assim como esta viúva que não entendia, Senhor, qual era o teu propósito, mas apenas a obedeceu. Ela obedeceu a voz do homem de Deus e cumpriu o propósito. Quem sabe pessoas vão chegar lá na nossa casa. Quem sabe no trabalho nós vamos ser um instrumento de Deus para a vida de alguém. Quem sabe se eu lá no colégio, na faculdade, Tu vai enviar pessoas que são pessoas de destino para nós. São pessoas que estão dentro do nosso desígnio, Senhor, para cumprir a missão que Tu nos plantaste aqui nesta terra. Que nós não sejamos, Senhor, ignorantes, mas que possamos ter discernimento, Pai. Dá-nos esse discernimento. Dá discernimento à Tua igreja. Dá discernimento a cada um de nós. Para entender, Senhor, que Tu nos chamou para servir, para abençoar, para cuidar. Porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que envia a provisão para a nossa vida. Oh Pai, abençoe a todos os Teus servos aqui nesta noite. Nós oramos e Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, querida igreja. No nome de Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Hoje, nós queremos com muita alegria anunciar à igreja que o nosso querido irmão obreiro André Vinícius e a nossa irmã Larissa estão oferecendo a Deus e apresentando o seu filho, João Lucas Cupertino Gila de Jesus. É muita bênção, o nome é poderoso, né? Vem para cá sob os aplausos da igreja. Glória a Deus. Maravilha. Família crescendo. Deus abençoando. Se tiver os familiares, a avó, a tia, pode vir também. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Nosso querido João Lucas está aí com a sua querida família, crescendo cada vez mais. Glória a Deus. Está aqui o bisavô. Olha aí que
Que maravilha, né, irmãos? Coisa linda. É ver uma família crescendo. A ordem do Senhor é essa, né? Enchei-vos e multiplicai-vos. Aí tem gente que fala assim, não, essa ordem foi porque para aquela época que a terra era vazia. Agora dá para dar uma segurada, pastor. Mas é tão bom, né, irmãos? Dá um certo trabalho, mas a família é grande, é linda, é maravilhoso. Não é verdade? Depois de todo mundo reunido, eu não sei, né, os mais antigos geralmente tiveram muito mais irmãos, né, do que os dias de hoje, né? E por conta disso, né, as famílias vão crescer, mas os tempos vão passando e as famílias vão se diminuindo, né? E nós louvamos a Deus pela família do nosso irmão André, pela família da nossa irmã Letícia, pela vida do João Lucas. Vamos ficar em pé, querida igreja. Todos sabem aqui que nós não temos por propósito batizar criança, porque entendemos que o batismo, né, ele tem um propósito fundamental, que é a confissão, que é o arrependimento. E uma criança, né, nesta idade, ela não tem do que se arrepender. Assim como Jesus ele foi levado ao templo, conforme diz o evangelista Lucas, e ali ele foi apresentado ao Senhor, assim nós fazemos com todos os nossos filhos. Eu mesmo fui um desses, que fui levado ao templo e fui apresentado ali ao Senhor há 50 anos atrás, né? Está ali meu querido pai, né? E ali eu fui apresentado ao Senhor e eu louvo a Deus, né, por esta ação da igreja, por essa atitude da igreja que fazemos com os nossos filhos. Obreiro André e irmã Letícia sabem, né, que a nossa missão aqui é apresentar o João Lucas ao Senhor. Mas apresentar o Senhor ao João Lucas já é a missão de vocês, né? E eu tenho certeza que vocês farão isso com muito brilhantismo para a glória do nome de Jesus. Vamos então apresentar aqui. E em ti, é contigo, é por ti, e de dia. Glória a Deus, que lindo, né? Aqui, queridos, estenda suas mãos para cá, toda a igreja. Ó Pai, aqui está, Senhor, querido João Lucas, Pai. Que a tua bênção seja sobre a vida dele. Que ele tenha longevidade, Senhor. Que a sua vida seja com muita saúde, com muita paz. Toma os seus pais em tuas mãos, que vão ter a missão de ensiná-lo no caminho em que ele deve andar. Ensiná-lo não